Você já viu alguém ser promovido, não por mérito próprio, mas por ser parente de alguém importante na empresa, ou por ser puxa-saco? E pior ainda, isso daí afetou uma promoção que poderia ser sua? Se você já passou por isso, fica aí que esse vídeo é para você. Fala aí, futuro empreendedor ou empreendedor, tudo bem com você? Bom, se você não me conhece, vou me apresentar aqui. Eu me chamo Gustavo Arnold. Criei esse canal para a gente trocar uma ideia aqui sobre transição de carreira, né? Saindo da CLT e indo empreender e assuntos relacionados a esse. Então, se você está em alguma etapa nesse processo, né, de sair da CLT, seja você que esteja ainda num processo bem embrionário, começando a pensar em sair do seu emprego e montar um negócio próprio, até você que já saiu do seu emprego e já montou o seu negócio próprio, seja muito bem-vindo. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar essa jornada que eu também estou trilhando, querendo sair do meu trabalho e empreender. Você já viu alguém ser promovido só porque era amigo, parente do chefe, ou de repente era apenas um puxa-saco? Bom, eu já vivi isso e nada, eu acredito que nada te frustre ou me frustre mais dentro da CLT do que isso. Você já viu uma pessoa ser preterida, uma pessoa com muito talento, né? Uma pessoa com muita entrega acima de tudo, que entrega resultado, bate metas, mas essa pessoa deixar de ser promovida para uma pessoa que entrega muito menos, mas é amigo, é parente, né? Tem algum tipo de relacionamento com a pessoa certa, no caso o chefe ou a pessoa ali que está capacitada para poder servir, né? Fornecer essa promoção. Eu já presenciei cenas desse tipo, já fui vítima de cenas desse tipo, vou contar uma história minha já já a respeito disso. E acho que isso daí é uma coisa que frustra muito para quem trabalha na CLT. Não importa o seu esforço, importa de quem você é parente, importa de quem você puxa o saco. E isso nunca me satisfez, e esse é um dos principais motivos que me fazem querer abandonar de vez esse mundo da CLT e empreender. E esse tipo de coisa acontece em todos os tipos e portes de empresa. Não importa se é uma empresa grande, né, uma multinacional, ou se é uma empresa de bairro, né, familiar ali. Você pode se entregar ao máximo. Se tiver um filho do dono, se tiver um parente, né, do gerente, enfim, se tiver alguém mais relacionado, né, que tenha algum tipo de grau afetivo ou parental com algum líder dessa empresa que tenha mais influência, muito possivelmente você corre o grande risco aí de perder a sua vaga, a vaga que você tanto almeja, porque nem sempre esses ambientes são meritocráticos. Eles são apenas por conveniência, né? Por proximidade. Então, assim, a gente não pode questionar muito. A gente não tem o arbítrio de buscar, né, as nossas promoções por mérito próprio, por mais que a gente entregue. Logicamente que eu não estou generalizando, isso não acontece em todas as empresas. Eu também já passei por uma empresa onde a própria dona da unidade, né, a própria dona da franquia, falou para mim uma vez: Gustavo, você não precisa gostar de mim, você não precisa, sabe, nem me olhar na cara. Se você entregar resultado, você pode crescer aqui dentro. E não era um discurso formal, não era um discurso assim apenas para preencher. Eu conhecia a política da empresa e eu sabia que isso era verdade. Por meu próprio mérito lá, eu podia crescer, independente da vontade da dona da empresa. Mas isso é exceção das exceções. É muito raro você ter uma empresa onde você trabalha, o seu crescimento depende única e exclusivamente de você. Essa empresa que eu citei era assim, mas via regra eu já trabalhei em dezenas de outras empresas, isso não aconteceu. E a gente cresce, né, com uma expectativa, né? Desde pequeno a gente aprende, né, que quem se dedica mais, quem estuda mais, quem trabalha mais, tem as melhores chances. Mas aí a gente acaba presenciando, entrando nesse mundo corporativo, nesse mundo empresarial, e a gente percebe que o negócio não é bem assim, né? A gente percebe que quem tem um vínculo emocional, um vínculo parental com uma pessoa, vale mais do que todo o esforço, dedicação e entrega que você dá para essa empresa, acaba não valendo de muita coisa perto desses outros tipos de relacionamento que muitas vezes vem de fora da empresa para dentro, ou mesmo que seja uma pessoa que conheceu dentro da empresa, mas sabe bajular, sabe puxar o saco,
essa pessoa acaba levando vantagem sobre quem trabalha de verdade. O fato é que o mundo da CLT nem sempre recompensa quem entrega mais, quem produz mais. E sim quem é melhor relacionado, quem está no meio certo, ou quem nasceu da família certa, ou quem tem algum tipo de vínculo com a pessoa certa. E tudo isso gera insatisfação, frustração, né? Uma sensação ali de injustiça e principalmente gera uma sensação de descontrole sobre o nosso próprio crescimento, né? Sobre os planos que a gente traçou de crescimento para nossa vida. A gente sente que a gente já não está mais no controle desse leme, né? Desse barco, e isso gera muita frustração. E é por isso que muita gente, assim como eu e provavelmente você também, acaba pensando em outras alternativas e acaba encontrando no empreendedorismo talvez a melhor alternativa para a gente empreender. Porque sabe que ali vai depender da gente de verdade. Se a gente entregar, provavelmente a gente vai crescer. Se a gente não entregar, provavelmente a gente também não vai ser bem sucedido. Mas o nosso crescimento depende única e exclusivamente da gente e não daquela politicagem, né, de corredor de empresa. E se você tá cansado disso, cara, não é loucura da sua cabeça. É só um senso de justiça gritando dentro de você, cara. Eu mereço mais. Eu mereço mais. E aqui no canal a gente fala com pessoas que sentem isso também, sabe? Eu não sou um milionário, eu não sou guru, não sou nenhum expert. Na verdade, eu tô no mesmo corre que você, buscando a mesma coisa que você também tá buscando. Mas a diferença é que eu decidi não depender mais do meu chefe. Eu decidi construir o meu próprio caminho. E se você também sente isso, vamos junto. Agora eu quero contar para você uma história que aconteceu comigo no meu primeiro emprego. Eu trabalhava num supermercado, comecei lá no guarda-volume, né, como aprendiz, ainda era menor de idade, e dentro desse mercado depois eu fui tendo algumas oportunidades, vários setores me chamaram ali ao mesmo tempo, açougue, o cartazista queria que eu fosse trabalhar com ele, e me chamaram também para trabalhar na padaria, e eu agi com o estômago e fui trabalhar na padaria, que eu sabia que ali eu ia poder beliscar alguma coisinha ou outra, enfim, fui trabalhar na padaria desse mercado. Fiquei algum tempo trabalhando na padaria desse mercado e assim a gente ia tendo algumas, não é nem promoções financeiras, mas na verdade algumas vantagens que a gente buscava. A gente começava trabalhando no período noturno, depois alguns dias a gente ia cobrir folga de quem trabalhava na manhã, depois a gente ia para amanhã, mas tinha que cobrir folga de quem trabalhava à noite, e depois a gente ficava fixo de manhã. Eu passei por todas essas etapas aí, decorrer de meses, anos aí nesse mercado, e aí chegou a minha vez de ficar fixo de manhã. Porém, o líder da seção que eu trabalhava saiu, entrou um outro líder, que era líder de um outro setor, e veio para o nosso, e esse líder desse outro setor, ele namorava uma menina que era do meu setor, e ele era da manhã, e aí automaticamente ele queria me jogar para tarde para poder trabalhar e ir embora junto com a sua namorada. Enfim, a gente tinha toda essa hierarquia de horário e quando eu consegui chegar no meu objetivo, que era trabalhar só de manhã, não precisar nem cobrir folga mais à noite, ele quis mudar isso, quis me colocar para a noite e voltar simplesmente só a cobrir folgas no período da manhã. Eu obviamente não aceitei, a gente teve um embate ali e quando eu vi que eu era o elo mais fraco da empresa, eu simplesmente falei que não queria mais ficar, que ele poderia me mandar embora. E assim aconteceu e assim já gerou a minha primeira desilusão em relação à CLT. A primeira de muitas, eu já vi outras situações e agora eu quero ouvir de você também. Conta aí pra mim, você já viveu alguma situação parecida ou você já presenciou alguém ser promovido porque era de uma panelinha, era de um grupo, frequentava a mesma igreja que o líder, que o gerente, que o chefe, ou porque era da família? Conta pra mim de verdade, eu quero ler a sua história, quero trocar uma ideia com você sobre isso e de repente interagir com você de alguma forma. O mundo lá fora, principalmente o mundo dentro da CLT, nem sempre ele é justo. Mas quando a gente constrói o nosso próprio negócio, pode ser muito mais difícil, muito mais doloroso, mas certamente vai ser algo que a gente vai construir sem depender de terceiros, pelo menos sem depender totalmente de terceiros, para poder ter algum tipo de evolução, para poder ter algum tipo de crescimento. Quanto mais a gente se entregar, a chance da gente crescer é muito grande. Não vai ter nenhum chefe boicotando o nosso crescimento
Isso daí é maravilhoso. E eu deixo esse recado final para vocês. Até o próximo vídeo e tchau.